Boa noite, meus irmãos. Hoje é dia 20 de maio de 2024, segunda-feira. Estamos iniciando as atividades na Casa Espírita de Abel Sebastião de Almeida. Como sempre o fazemos, rogando a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, a Jesus, nosso querido e amoroso Mestre, amigo incondicional de nossas almas, e a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, que nos envolvam no manto de paz e de amor. Que a nossa psicosfera esteja preparada para todos os importantes trabalhos que se desenvolverão nesta noite. Como sempre, que as nossas primeiras palavras sejam de agradecimento por esta oportunidade de aqui estarmos. Temos chegado a esta casa, temos sido acolhidos por essa espiritualidade zelosa que atua na nossa casa e que está aqui conosco, ao nosso lado, ombreando conosco, nos acompanhando, analisando os nossos problemas para melhor nos ajudar. Bem, meus irmãos, eu não quero atrapalhar mais o nosso irmão, eu vou pedir à nossa irmã Jace a gentileza de fazer a leitura da página. Boa noite. A leitura é o Espírita, Livro da Esperança, Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Jesus, em Mateus, capítulo 20, versículo 16. Bons espíritas, meus bens amados, sois todos obreiros da última hora. Capítulo 20, item 2. O espírita, na prática da doutrina espírita, faz-se realmente conhecido através de características essenciais. Rende constante pleito de Deus, de amor a Deus, começando na consciência. Considera a humanidade por sua própria família. Respeita no corpo de carne um santuário vivo que lhe cabe sublimar. Abraça o trabalho construtivo, seja qual seja a posição em que se encontre. Abstém-se formalmente do formalismo religioso. Sabe-se um espírito em evolução e, por isso, não exige nos outros qualidades perfeitas que ainda não possui. Aceita sem revolta dificuldades e provações por não desconhecer que os princípios da reencarnação situam cada pessoa no lugar que traçou a si mesma ante os resultados das próprias obras. Empenha-se no aprimoramento individual, na certeza que tudo melhora em torno, à medida que busca melhorar-se. Estima no dever irrepreensível cumprido, seja no lar ou na profissão, na vida particular ou na atividade pública, o alicerce da pregação da sua própria fé. Exalta o bem, procurando a vitória do bem, com o esquecimento de todo o mal. Foge da crítica pessoal, à face da caridade que lhe rege o caminho, mas não recusa o exame honesto e imparcial desse ou daquele problema que interesse o equilíbrio e a segurança da comunidade em que vive. Exerce a tolerância fraterna, corrigindo o erro sem ferir, como quem separa o enfermo da enfermidade. Estuda sempre, ama sem escravizar e sem escravizar-se. Não tem a presunção de saber e fazer tudo, mas realiza com espontaneidade e alegria o trabalho que lhe compete. Age sem paixões partidárias em assuntos políticos, embora esteja atento aos deveres de cidadão que o quadro social lhe preceitua. Usa as
posses do mundo em favor da prosperidade e do bem de todos. Evita os excessos. Simplifica, quanto possível, a própria existência. Acata os preconceitos dos outros, conquanto não se sinta obrigado a cultivar preconceito algum. Definindo-se o espírita na condição de aprendiz infadigável do progresso. Será justo lembrar aqui a conceituação de Allan Kardec, no item 7 do capítulo 1 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Assim como Cristo disse, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Boa palestra a todos. Bem, meus irmãos, agora nós vamos prestar a máxima atenção ao nosso querido irmão Alcir Mesquita, que ele vai dar continuidade ao estudo do Evangelho. Segunda-feira é dia de estudo do Evangelho. Na verdade, todos os dias são dias de estudo. Mas, sistematicamente, na nossa casa, a segunda-feira, ela é destinada a isso. Então, ele vai nos falar sobre o capítulo 20, que nós estamos estudando nessas semanas, item 4. Que ele seja muito inspirado. Boa noite, meus irmãos. Que Jesus, o nosso amigo, amado Mestre, nos ampare e sustente na noite de hoje. O tema, o capítulo 20, né, e em particular o item 4, ele estabelece um desafio muito grande para o espírita, né? Qual é a nossa missão, a missão dos espíritas? E nós vamos ver aqui na mensagem de Erasto, a nossa missão é imensa, então a carga sobre os nossos ombros é muito grande. E na leitura dessa página de harmonização inicial de Emmanuel, a gente percebe uma característica importante nela, que é a seguinte: o que ele fez? Ele ressaltou conceitos que são fundamentais para o espírita, né? O espírita, ele é conhecido pela pedagogia cristã, porque Jesus não escreveu nada. Jesus não criou seitas, Jesus não criou teorias. Ele fazia o quê? Ele exemplificava. Jesus era exemplo. Tudo que nós temos do Jesus, os 4 evangelhos canônicos e todos os evangelhos apócrifos, alguém conta sobre Jesus, né? Jesus, ele não escreveu absolutamente nada, não criou nenhuma teoria, não criou nenhuma escola, não criou nenhuma doutrina. O que ele fez? Exemplificou. Esse é o nosso papel, né? Nós, trabalhadores da última hora, somos convocados a exemplificar o papel, o comportamento espírita. Me lembra, para começar o nosso tema, uma reunião de trabalho que eu tive, muitos anos atrás, e nessa reunião de trabalho, era uma reunião profissional, mas 2 dos interlocutores da reunião eram pastores, né? E a reunião transcorreu, tratamos do assunto que era o objeto do nosso trabalho, e ao final eles começaram a conversar entre eles. E um tinha inaugurado uma igreja nova, e o interlocutor perguntou: e aí, como é que está? Está indo? Você está bem? Está feliz e tal? E ele falou: está indo bem, a frequência é muito grande, as pessoas estão muito dedicadas, aplicadas, emocionadas e tal, mas você sentia na voz dele uma certa tristeza, né? E o outro pergunta: mas vem cá, você está indo tudo bem, a frequência está enorme, as pessoas estão animadas, por que você está assim, bola murcha, triste e tal? E ele falou: não é isso, é que do lado da minha igreja tem um centro espírita. E eu fico olhando, o nosso culto acaba, as pessoas viram as costas e vão embora. Acabou. Cessa ali a atividade. E os espíritas ficam ali se confraternizando, trabalhando, fazendo caridade. É a campanha do quilo, a campanha da sopa, é a campanha... Ele falou: puxa vida, a caridade está no comportamento deles. Eu gostaria tanto que os meus seguidores tivessem essa visão.
E é interessante, porque quando você diz em qualquer meio social que é espírita, e você não está se comportando como um espírita, as pessoas logo dizem, mas diz que é espírita. Então, o que se espera do espírita? O exemplo. O comportamento cristão. Não adianta a gente falar, badalar, dizer isso, aquilo. Nós temos que usar a pedagogia de Cristo. Exemplificar. Fazer o correto, né? E Emmanuel nos exalta. Então, eu vou aproveitar esse tema de hoje e fazer com vocês uma análise de todas as virtudes e características únicas da doutrina espírita, que são tremendamente esclarecedoras, são verdades que você não vai encontrar em nenhuma religião e que descortina um universo novo para a humanidade. Então, a doutrina espírita, o Consolador prometido, como Jesus nos prometeu, ele veio trazer esse aspecto de consolação e veio trazer para nós, praticantes do Espiritismo, uma enorme responsabilidade, né? E nesse item 4 do capítulo 20, Erasto nos deixa um peso sobre as costas muito grande. Eu pensei, quando eu estava estudando, quem foi Erasto, né? Então eu fiz essa pergunta, uma curiosidade, da Federação Espírita Brasileira, falando sobre ele, o respeitável nome de Erasto, cujas comunicações traziam sempre o cunho incontestável de profundeza. Então, à luz da FEB, o que Erasto diz tem um cunho profundo. Então, essa responsabilidade é realmente nossa, é inalienável, né? Nós, espíritas, temos, como trabalhadores da última hora, essa responsabilidade. Quem foi ele? Na segunda epístola a Timóteo, escrita quando prisioneiro em Roma, Paulo, ele foi discípulo de Paulo, era um apóstolo que ia pregar o cristianismo, então Erasto, naquela época, já estava como um apóstolo, um missionário das verdades do Cristo, pregando, né? E Paulo menciona ele. Depois, mais tarde, em outra encarnação, isso já na Revista Espírita, é nos revelado que ele foi um Thomas Liber, médico, filósofo e teólogo alemão, nascido em 1524, e foi professor de medicina em Heidelberg e de moral em Basileia. No campo da teologia, combateu o poder temporal da Igreja e se opôs à disciplina calvinista. Então, Erasto é um espírito de escola, né? Com uma longa trajetória, como todos nós espíritas que têm uma história para contar, né? Se você for ver, por exemplo, a história de Kardec, ele não virou Kardec em 1800, ele é um espírito com 300 encarnações voltada ao processo de aperfeiçoamento moral, né? Essa história de construção do novo eu que nós estamos participando agora. Então, o Espiritismo tem a característica de ser o Consolador prometido, de ser a estrutura que enfeixa todos os conceitos doutrinários que vão nos dar a visão clara de qual é o nosso papel na vida quando encarnados, né? Dizia um espírito israelita para Kardec, Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra e o Espiritismo a concluirá. Em que sentido? Iluminando, colocando luzes sobre aquilo que parece obscuro, aquilo que a gente não entende. Então Moisés era imperativo, ainda muito na linha da lei de Talião, né? Era um humanista que misturava conceitos morais com conceitos sociais de vida. Jesus era amor, né? E nos abre a vida para o reino dos céus e para a vida eterna, e a doutrina nos esclarece definitivamente. E a gente vai explorar como ela nos esclarece, por que ela nos esclarece e como ela nos ajuda a transformar o mundo e a nos transformar como espíritas. Eu estava ouvindo, por acaso, né? Anteontem, eu não sei, sábado, a Nelly estava em casa, a Nelly, minha esposa, para quem não sabe, ouvindo uma mensagem que alguém mandou pelo WhatsApp de uma palestra espírita. E ela pegou, ligou
o telefone, o som estava alto, eu fiquei olhando, né? Palestra espírita, já apurei os ouvidos. E a palestrante falando sobre os conceitos doutrinários e começou a falar sobre vida eterna. Aí ela vira num trecho da palestra e fala: o meu espírito é eterno. Eu falei: opa, desliga que eu não quero ouvir mais. Porque quem é eterno sou eu. Eu sou o espírito. Eu sou o ser criado para a perfeição por Deus. O meu corpo é nada. Eu não tenho um espírito, eu tenho um corpo. Parece uma besteira teórica, mas é uma diferença muito grande. Quando você pensa que tem um espírito, uma alma, ou quando você tem a certeza que você é o ser eterno. E o corpo é uma vestimenta temporária que você abriga num processo de aprendizagem do dia a dia. Nessa vida, eu tenho uma persona que me apresenta desafios de aprendizagem importantes para mim. Aí você começa a mudar. Então, esse pequeno detalhe, né? Quando alguém fala assim na doutrina espírita, eu e minha alma, eu já fico arrepiada. Eu falei: ai, meu Deus do céu. Eu e meu corpo. Porque quem sou eu? Eu sou o ser criado por Deus para a eternidade. Esse é um conceito muito importante, esse é um dos conceitos fundamentais na doutrina que nos ajudam a mudar comportamentos, a mudar tudo, né? Vou pegar um exemplo para vocês da Bíblia. Domingo foi celebrado Pentecostes. De acordo com a narrativa bíblica, durante Pentecostes, os discípulos estavam reunidos em Jerusalém quando o Espírito Santo desceu sobre eles de forma de línguas de fogo. Esse evento marcou o início da missão dos discípulos de espalhar a mensagem de Jesus pelo mundo, permitindo que eles falassem em diversos idiomas e profetizassem. Mediunidade. Isto é mediunidade. Em vez de a gente inventar que é o Espírito Santo, e a gente não pode esquecer que o Espírito Santo faz parte da Santíssima Trindade, então é Deus também, é uma confusão, né? Porque Deus é único, mas são três, eu não entendo bem isso, eu tenho essas limitações minhas pessoais, não consigo entender esse negócio de 3 em 1, 1 em 3 e tal, mas é Deus. Não é Deus, são os Espíritos que estão se comunicando conosco, como sempre se comunicaram, né? Como Kardec aproveitou dessa fenomenologia maravilhosa da comunicação mediúnica para fazer a codificação. Então, naquela época, mediunidade já é um assunto dominado, porque mediunidade não é espiritismo, mediunidade é uma característica da humanidade desde todo e sempre. Nesse dia, vários espíritos mensageiros do Pai vieram e traçaram mensagem. Vê como a interpretação errada de um fenômeno nos leva a assuntos e a conclusões impertinentes. Então, espíritos comunicantes, através do processo mediúnico, comunicação de encarnados com desencarnados, trouxeram mensagens maravilhosas para esses trabalhadores do bem. É completamente diferente de você criar aquela fantasia, né, que é hoje do Pentecostes. Eu trouxe isso só para a gente caracterizar. E a gente tem uma sensação, nós, de que tudo, né, cataclisma, o mundo vai acabar amanhã de manhã, e os espíritos o tempo todo nos estão dizendo, o fim do mundo não é o fim físico, é o fim moral, é a transformação moral. Nós estamos vivendo o período da grande transformação moral da humanidade. Por isso a importância da doutrina espírita, porque a doutrina espírita não está preocupada com as fenomenologias e com os processos de cataclismo, ela está preocupada com o homem novo, né? O nosso comportamento novo, a nossa nova atitude à luz dos ensinamentos do Cristo. Então, a gente tem essa sensação que o mundo está ali confinado e nós estamos num processo, a humanidade vem evoluindo, né? Nós, espíritos imortais, a gente passou pela fase mineral, vegetal, reino animal, e a gente tem bem documentado isso pela ciência, e chegamos ao período hominal. A gente diz, puxa vida, mas grande evolução da humanidade, né? Nesse período.
Mais ou menos, porque se a gente for ver a história da Terra, nós estamos no último segundozinho do processo da criação. O ser humano, os primeiros australopitecos, a gente tem registro aí de 2,3 milhões de anos, e o planeta Terra vem num processo construtivo. Então, as forças do bem, os trabalhadores de caridade, trabalhadores de Deus, vêm construindo um processo muito, muito longo. Então, essa sensação que a gente tem, que é tudo, é agora ou nada, que o mundo... Não, é um processo. Nós estamos fazendo parte de um processo evolutivo. Nós já tivemos, cada um de nós, milhares de encarnações para chegarmos aonde chegamos hoje. Então, é um processo muito longo, né? Esse planeta vem num processo, pelos esses luminares, esses espíritos de luz, sendo construído há muito tempo. Essas forças siderais vêm atuando de forma a criar esse ambiente que hoje nós desfrutamos e podemos conviver. Então, não começou tudo ontem de manhã. Começou há milhões. É uma estrutura da sabedoria divina que vem criando os ambientes propícios. E nós, espíritos imortais, que chegamos nessa fase hominal, há 1 milhão e pouco de anos, começamos a encarnar no planeta Terra num processo de depuração. Então, não tem essa sensação, amanhã vai acabar amanhã de manhã. Não vai acabar amanhã de manhã. E a gente vai pegar um pouco essa mensagem, eu vou passar só para... É de Arago, está na Revista Espírita. Ele diz o seguinte: as mudanças planetárias. Vou mais longe. Digo que os sistemas planetários reagem uns sobre os outros, na razão da proximidade ou do afastamento resultante do movimento de translação deles, através das miríades de sistemas que compõem a nossa nebulosa. Ele está falando só sobre a Via Láctea, né? A Via Láctea é a nossa nebulosa, a galáxia em que a Terra está inserida. Ele não está falando sobre o espaço como um todo sideral, ele está falando sobre a nossa nebulosa. Ainda vou mais longe. Digo que a nossa nebulosa, que é como um arquipélago na imensidade, o universo é infinito, tendo também seu movimento de translação através das miríades de nebulosas, sofre influência de que ele se aproxima. E aí a gente vê todo esse processo de migração reencarnatório, né? Dessas constelações se aproximando, se afastando, e toda a influência gravitacional alterando e regulando a vida, inclusive a nossa vida que vivemos aqui. Então, Arago complementa. A matéria orgânica não poderia escapar a essas influências. As perturbações que ela sofre podem, pois, alterar o estado físico dos seres vivos e determinar algumas dessas enfermidades que atacam, de modo geral, as plantas, os animais e os homens. E enfermidades que, como todos os flagelos, são, para a inteligência humana, um estimulante que a impele, por força da necessidade, a procurar meios de descobrir leis da natureza. E toda vez que a gente é desafiado e passamos a observar melhor os fenômenos da natureza, vamos descobrindo leis que regem a nossa vida, né? E na mesma Revista Espírita, em 1868, um espírito comunicante que se identificou como Dr. Berry diz: a agitação dos encarnados e desencarnados se juntam às vezes e frequentemente mesmo, já que tudo se conjuga em a natureza, as perturbações dos elementos físicos. Dá-se então, durante algum tempo, verdadeira confusão geral, mas que passa como furacão, após o qual o céu volta a estar sereno e a humanidade reconstituída sob novas bases, imbuída de novas ideias, e começa a percorrer nova etapa de progresso. E é isso que está acontecendo conosco, né? Cada vez mais nós estamos nos aproximando de uma nova etapa de progresso. Todos esses desafios que vivemos hoje são importantes. E aí ele nos dá a informação que eu quero, que é importante. É no período, hora que se inicia, que o Espiritismo florescerá e dará frutos. Trabalhais, portanto, mais para o futuro do que para o presente. Era, porém, necessário que esses trabalhos se preparassem antecipadamente. Então, nós estamos tendo uma oportunidade ímpar.
né? Estamos encarnados num momento importante da evolução planetária e estamos tendo acesso a essas verdades doutrinárias que nos auxiliam nessa caminhada. Eu fiz aqui um quadro geral, eu não vou explorar muito isso não, porque não é o objeto, mas a gente pensa, cataclisma e não sei o que, o mundo vai acabar. A gente vê os catastrofistas falando. Então, só lembrar que o planeta, sem a raça humana, já teve 5 extinções em massa. Então, a ciência descobriu e documentou que nós tivemos 5 extinções em massa. E a última, a do fim do período Cretáceo, foi há 65 milhões de anos, que dizimou, acabou com todas as espécies, inclusive com os dinossauros, o que propiciou o surgimento de outras raças, como a raça humana. Então, esses fenômenos de renovação do planeta e do universo são comuns. Eles acontecem sempre, com muita frequência. E aí você vai olhar, isso é muito para trás, nenhum desses fenômenos de extinção em massa teve a participação de nossa como seres humanos encarnados. Ele aconteceu muito antes. E a última, a do Cretáceo, foi a que permitiu que a raça humana florescesse no planeta Terra. Então, é as leis de destruição, está no Livro dos Espíritos, Kardec, são etapas que alavancam a nossa evolução humana, né? E aí a gente pensa, está esquentando, está esfriando e tal. O planeta já passou mais ou menos por uns 8 ciclos de glaciação, de frio intenso e calor extremo. 8 vezes. E nenhuma nós participamos, porque nós não tínhamos nem encarnado no planeta Terra ainda. Então, essa sensação de o que nos resta fazer? Trabalhar. E aí, Erasto nos alerta. Missão dos espíritas. E despregar o novo dogma da reencarnação. E vê que é importante na mensagem de Erasto. Ele diz exatamente o que nós temos que pregar, o dogma da reencarnação. Por que o dogma da reencarnação? Porque a reencarnação é o mais sofisticado princípio de justiça da lei divina. A lei da reencarnação espelha a maravilha do processo evolutivo e da bondade de Deus. Então, ter esse domínio e essa consciência do processo reencarnatório nos dá um diferencial, uma oportunidade enorme. E da elevação dos espíritos conforme tenham cumprido o bem ou o mal. É a reencarnação e a lei de ação e reação, né? Uma contabilidade divina que fica na nossa conta todo o bem que nós fizermos e todo o mal, né? Como todo bom contador, ele vai somando lá o que você fez de responsabilidade, o que você fez de benefício para o próximo, e é dessa contabilidade reencarnatória, né, que os hindus chamam do karma, que resulta do nosso aprimoramento, da nossa felicidade. Então, quando Erasto nos dá essa missão de muita responsabilidade de ir de pregar a doutrina, ele fala, fale sobre os valores morais e sobre a importância do conhecimento que os espíritas têm para a vida humana. E aí, eu peguei de um livro os conceitos fundamentais, poderíamos botar 300 conceitos fundamentais, mas eu peguei de Hermínio Miranda, no livro A Memória e o Tempo, um livro memorável, que eu recomendo a todo mundo que leia, e ele traça alguns conceitos fundamentais, e nós vamos explorar, que são conceitos que só temos na doutrina espírita e transforma a doutrina espírita numa coisa ímpar e nos dá essa visão nova de mundo, essa visão nova de evolução. Então, o primeiro ponto que ele coloca como básico para a gente entender a doutrina espírita e não falar o meu espírito, né? Porque eu sou imortal, quem é perecível é meu corpo físico, a existência do espírito, ser em constante evolução. Esse conceito se expressa o seguinte, a existência do espírito ser constante. Deus criou, o livro dos espíritos, nos criou simples e ignorantes. Nós vamos caminhando e evoluindo. A nossa evolução
é distinta, porque como nós temos livre-arbítrio, cada um de nós faz escolhas diferenciadas. Essas escolhas levam a consequências diferenciadas. E esse processo de construção do ser vai dizendo qual é a nossa trilha, qual é o nosso caminho. Nós todos temos a opção do livre-arbítrio, mas determinístico, todos seremos espíritos de luz. Isso não há uma opção. Deus nos criou para a perfeição. Então, a gente, quando olha para o horizonte, sabemos que um dia, e depende só de nós, seremos espíritos luminosos como Jesus é. Que maravilha, né? Essa oportunidade, né, de ser um espírito como ele. Depende de quem? De nós. Unicamente, exclusivamente de nós. De nos comportarmos. Mas nós sabemos o seguinte: Deus nos criou igual, né? Simples e ignorantes. Percorremos essa trajetória através dos reinos, né? Vegetal, animal, hominal. Chegamos aqui hoje. Estamos cada vez mais nos aprimorando no caminho de sermos espíritos luminosos. Nosso grande objetivo, né, que André Luiz coloca na coleção dele, né, que poucos são os completistas. Por que poucos são os completistas? Porque poucos de nós reencarnamos no planeta Terra com uma determinada missão e cumprimos. E daí a gente fica às vezes perplexo porque a gente está patinando tanto, né? Isso acontece na nossa vida diária, né? A gente vem a um centro espírita, frequenta a casa espírita com muita expectativa positiva, porque a doutrina é maravilhosa, né? E a gente sempre tem uma expectativa de melhorar a nossa saúde, de melhorar a nossa vida como um todo, de sermos mais felizes. E aí a gente se apega aqui quando chega ao passe, a água fluídica, né? Mas o que efetivamente na doutrina nos liberta? A transformação moral, que vem de dentro para fora, é individual, né? Se a gente vem aqui, lê, participa, faz palestra, bebe água fluídica, toma passe, mas não muda 1 milímetro do seu comportamento, a doutrina não adiantou para nada para nós. Ela foi inútil. Nós desperdiçamos esse conhecimento maravilhoso. Então, nesse processo evolutivo e nessa encarnação que nós estamos nesse momento, o que se espera de nós é que a gente, entendendo esses conceitos, possa definitivamente começar um processo de transformação moral. O que a doutrina prega? A caridade, né? A benevolência, a resignação, a tolerância. O que Emmanuel falou na mensagem que nós lemos aqui hoje? Foi sobre tolerância, resignação, paciência, paz, esperança. É tudo isso que a gente espera de nós. Por que nós não temos? Sabemos que somos imortais, somos criados para a luz e essa transformação só depende de quem? De nós. Isso que é bacana também na doutrina espírita e que ela foi muito combatida ao longo dos anos. Eu dependo de quem para ser um espírito puro? De ninguém. Vocês não precisam de ninguém, precisam de vocês, de entranhar esses conceitos lá dentro do seu coração e começar um processo de transformação. A gente começa efetivamente a ser espírita quando a gente passa a ser espírita 24 horas por dia, né? Acorda espírita, dá bom dia espírita. Como é que é o bom dia espírita? É tolerante, é amigável, é macio, é agradável, né? Dormimos espíritas, frequentamos a casa, somos espírita. Então, ser espírita é um processo de mudança e é parte da nossa evolução. A segunda conceito fundamental que a gente domina na doutrina espírita e trabalha muito bem com isso é a existência de um corpo energético organizador biológico, que chamamos de perispírito. E aqui no finalzinho, eu pego o Kardec, Livro dos Espíritos, mas eu botei um conceito do Hernani Guimarães Andrade, que é o modelo organizador biológico. Isso é de uma sabedoria e de uma beleza. Por quê? Porque o que é o modelo organizador biológico? Nós, espíritos imortais, né, para podermos caminhar na nossa evolução,
Temos nós, o nosso perispírito, que é o nosso corpo energético, e o nosso corpo físico. E esse conjunto interage entre si, influenciando um ao outro. Por que eu gosto muito do conceito do Hernani sobre modelo organizador biológico? Que a gente começa a entender certas fenomenologias. Vamos analisar. Nós vamos pegar uma pessoa alcoólatra. Um exemplo. Podia ser qualquer coisa, escolhi isso. E ela, por excesso, teve uma cirrose terrível, hepática, e desencarnou. Acabou ali, desencarnou, imortal, espírito imortal, perdeu o corpo físico, foi responsabilidade dele, né? Mas desencarnou, acabou o problema. Não acabou o problema. Por quê? Porque ao fazermos isso, ao danificarmos irremediavelmente o nosso corpo físico, nós maculamos a tessitura perispiritual. Então, a tessitura perispiritual do que se compõe o fígado daquele espírito que nós estamos usando como exemplo, está danificado definitivamente. Ele desencarna, vai para o espaço, não tem mais um corpo físico, vive belo, livre, faceiro, entende tudo o que aconteceu e se propõe uma nova encarnação. Vou reencarnar, preciso reencarnar para continuar minha caminhada. Perfeito. Lembra que o modelo organizador biológico do novo corpo físico é o perispírito. Esse perispírito está com um problema gravíssimo na tessitura do seu fígado. Quando eu for reencarnar, o meu perispírito, ao ser um modelo organizador biológico, o que vai acontecer com o fígado deste novo corpo? O que vocês sugerem? Quem quer dar uma sugestão para mim aí? Hã? Está ferrado. Vai ter um câncer. Aí a gente fala assim, puxa, uma criancinha tão bonitinha, um anjinho, já nasceu com câncer de fígado. Mas por quê? Porque nós conhecemos o processo reencarnatório, nós conhecemos essas relações fluídicas que são exercidas entre corpo físico, corpo espiritual, perispiritual e nós espíritos, e percebemos o seguinte, ninguém puniu ninguém, ele apenas lei de ação e reação. A semeadura é livre, a colheita é brilhadora. Por favor, Gesilda. Muitas vezes renascem condições hepáticas gravíssimas que, na verdade, vão funcionar como elementos inibitórios para aquele não... Exatamente, exatamente. A própria cura vem no processo do... Então, você começa a perceber como a reencarnação é linda e como os mecanismos de ressarcimento são automáticos e que te propiciam oportunidades inibidoras de curar aquele seu próprio vício, aquela sua própria doença. Então, a gente, uau! Então, quando você vê alguém sofrendo na reencarnação, ninguém puniu ninguém. Deus não foi lá, ele foi mal, vou puni-lo assim. Não, não, não. Deus, ele criou as leis que regem o universo e nos ama profundamente. Nós assumimos responsabilidade. E aí, por que enfatizar isso? Porque isso é de domínio da doutrina espírita. Então, se nós sabemos isso tudo, por que não mudamos o nosso comportamento? Se a gente tem esse conhecimento abrangente da doutrina, que ninguém explora com esta profundidade com que os espíritos nos traduziram a doutrina. Outro conceito importante que o Hermínio ressalta, a pré-existência do espírito na sua vida de carne. Quando nós reencarnamos aqui, nós já tivemos diversas, centenas, milhares de encarnações. Então, temos compromissos assumidos muito grandes em vidas passadas. Nós temos responsabilidade fruto do nosso comportamento. Então, quando a gente olha para a vida presente, para os desafios que se apresentam para nós, uau, por que isso acontece comigo? E se a gente fizer um esforcinho de memória, a gente percebe determinadas características do comportamento, de tendências inatas, que nos demonstram que aquilo é para inibir esses comportamentos. Então, o karma foi construído por nós.
ao longo de dezenas e milhares de vidas. Então, quando nós mergulhamos nessa vida no planeta Terra, nós temos que entender que nós estamos ressarcindo responsabilidades do passado, responsabilidades que nós assumimos. Esse é um conhecimento ímpar, porque a gente para de se lamentar e começa a entender qual é o objetivo dessa experiência para o meu aprimoramento moral. Deixa de ser aquela sensação de punição, de eu sofro, eu sou não sei o quê, o outro é tão bonitinho, eu sou tudo torto, não sei o quê. Opa, o que você fez em vidas pregressas? Como era o seu comportamento anterior? Como você se comporta hoje? Hoje, nós estamos construindo o futuro reencarnatório. Teremos outras encarnações depois dessa. E elas serão consequências diretas do que estamos plantando agora. Então, é hora do planejamento espiritual. Por quê? Eu quero, como todos, almejam sermos muito felizes. E como seremos muito felizes? Mudando o nosso padrão vibratório, mudando o nosso comportamento, sendo amorosos, caridosos. É essa a nossa dificuldade, né? A dificuldade imensa, né? Porque no dia a dia a gente é movido pelo atrito, pelo rancor, pela vingança, pelo ódio, pelo egoísmo, o orgulho exacerbado, né? O ser humano acha que é melhor que o outro, nós somos todos iguais em caminhada evolutiva. Estamos reunidos aqui nessa coletividade não por acaso. Temos um karma coletivo que nos levou a trabalhar nessa casa de caridade de Abel Sebastião de Almeida. Então estamos fazendo isso como compromissos de vidas passadas. Ninguém está aqui por acaso. Não, eu venho aqui porque eu moro no Riachuelo, ou porque eu conheço fulano, ou sou amigo do Beltrano, não. Você tem uma responsabilidade. E o trabalho lhe espera, né? Nós estamos fazendo um trabalho de harmonização antes e falava sobre boa vontade de trabalhar. A casa tem muito trabalho, faltam trabalhadores. E como é que os trabalhadores começam a aparecer? Quando a gente entende que só no trabalho pelo bem do próximo eu vou me aprimorar, eu vou me exercitar. Cada atividade caridosa que a casa pratica, eu sempre digo isso, minha tese, é muito mais importante para quem se dedica ao trabalho da caridade do que efetivamente quem é beneficiado. Quem é beneficiado fica muito feliz, é muito bom, é muito agradável, mas quem aprende a doar é muito melhor. Então, aprender a doar e a casa propicia N oportunidades. A sobrevivência do espírito à morte do corpo físico. Isso é uma verdade absoluta para nós, né? Será? Quantos de nós tem pavor de desencarnar? Tem alguém que tem? Levanta o braço aí, só para eu saber quantos tem. Tem um só corajoso, 2. Será que só eles 2? O resto é tudo valente, está pronto para desencarnar amanhã de manhã? Não. Não chega a ser um pavor. Não chega a ser um pavor. É um medo lá profundo, lá no estômago. É isso. Essas incompatibilidades são por quê? São naturais. Porque assimilar esse conceito que eu sou o espírito imortal criado por Deus para a perfeição e não sou o corpo físico que eu estou levando, carregando agora, é muito difícil. É muito difícil. É isso que separa a gente dos outros, né? Por que nós espíritas conseguimos ser tranquilos, suaves? Porque a gente conhece isso tudo e sabemos o seguinte: quando chegar o momento de desencarnar, vai ser agradabilíssimo, porque vamos voltar à verdadeira vida. E dizem mais, todos os espíritos, não sou eu que estou dizendo, em todas as comunicações, é mais difícil reencarnar do que desencarnar. Muito mais difícil. Desencarnar é suave. Reencarnar é muito complicado. Mas a gente não acredita nisso. A gente tem dificuldade, né? E é natural que seja assim. Mas é um processo de aprendizagem, por isso que a gente tem que reforçar os conceitos doutrinários, porque na hora em que nós assimilarmos os conceitos doutrinários profundamente, tudo mais vira simples. Fazer a caridade fica simples, né? Enfrentar um desafio de uma doença grave fica simples,
Porque vai acontecer. Vocês podem não acreditar, mas todos desencarnaremos, hein? Desculpa dar essa notícia para vocês. Tinha uns que pensavam que não iam desencarnar, né? Mas está enganado. Vamos todos desencarnar. E vamos ser muito felizes. A vida espiritual descortina oportunidades que não quer dizer que eu vou abandonar essa experiência, porque essa experiência é fundamental. É uma dádiva divina, uma oportunidade de aprimoramento. Então, eu vou agarrá-la com dentes, unhas e dentes, porque é uma chance que Deus misericordioso me deu para que eu possa me aprimorar. Então, essa encarnação é muito importante para mim. Mas na hora de deixá-la, não tem problema nenhum. Vou contar um fato, eu não gosto de falar de vida pessoal, não. Meu pai, que frequentou muita casa aqui, desencarnado há bastante tempo, um dia teve uma crise cardíaca gravíssima, foi internado na UTI e tal. E o médico me chamou, eu estava mais ou menos tranquilo. Ele falou, eu queria conversar com você porque você está tranquilo. Eu falei, e aí? Ele falou, olha, 10% de chance dele sobreviver, 90% de chance ele vai morrer. Eu falei, legal, paciência, né? Vontade de Deus. Saí e minha mãe falou, e aí? Eu não contei para ela porque ela ia morrer também. Aí, para não perder os dois, eu não contei e ela falou assim, vamos rezar para o seu pai ficar bom. Eu falei, não, vamos rezar para ele ser feliz. Porque feliz pode ser desencarnar naquele momento. Acabou não desencarnando e trabalhou muito aqui ainda. Mas é errado o conceito. Vamos rezar para ele ficar bom? Por quê? Vou rezar para ele ser feliz, porque ele pode estar precisando desencarnar naquele momento. A história, a programação de vida reencarnatória dele pode ser... Isso te dá leveza, né? Porque você começa a perceber a justiça divina nos atos mais simples da vida. Quer dizer, puxa vida, Deus operando essas maravilhas nos nossos olhos. Sua permanência por algum tempo numa dimensão que escapa aos nossos sentidos habituais. E esse é um processo que a gente vive constantemente, né? E agora, com a série Espírita Nosso Lar, isso está no cotidiano da vida humana, quer dizer, nós temos um período de erraticidade entre duas encarnações, né? Nesse período, continuamos trabalhando, estudando, convivendo, agindo, do mesmo jeito, né? A gente pensa que desencarnar é ir para o céu tocar harpa. Engano, é trabalhar, né? Arduamente, em outras circunstâncias, sem o seu corpo físico, mas o que fazemos no espaço, exatamente o que fazemos aqui. Palestras, nos relacionamos, trabalhamos pela caridade do próximo, temos campanha do quilo, diferente, porque é energética, temos atendimento fraterno, né? Em breve a Jesuída vai estar dando atendimento fraterno no nosso lar. Não, mentira, Jesuída. É brincadeira. É brincadeira. Não me ameaça, nem eu quero. Mas você vê o seguinte, e nesse período a gente constrói a nossa história evolutiva. Sim, eu acho assim, você está retratando isso muito bem, mas retratando as pessoas moralmente bem formadas. Sim. Essa ideia da suavidade na morte está ligada à sua consciência. Eu vou para menor, eu vou trabalhar. Porque um espírito que tenha dado muito mal na vida, comando vermelho, ele deve sentir já nos últimos momentos, imagine, continua agora. Ah, sim, concordo. Nós estamos nesse momento. Concordo. As pessoas Nós. normalmente tiveram uma caminhada muito longa. Não, nós estamos falando dos espíritas, né? Exatamente, missão dos espíritas. É claro que aqueles espíritos que vivem na violência, na dor, desviados, eles, ao desencarnar, o processo é bastante complicado. Mas nós estamos falando da missão dos espíritas, né? O tema é a missão dos espíritos. Principalmente vocês, trabalhadores do bem. Sandra espera aí amanhã um monte de... Né, Sandra? Pode ser que dê frutos essa palestra e amanhã apareça um monte de colaboradores para o trabalho que a Sandra coordena maravilhoso e que precisa de mão de obra. Essa Casa Vive está bonitinha, iluminada, enfeitada, toda organizada, porque existem trabalhadores. Para quê?
Para que a gente possa divulgar. É a missão dos espíritas. É a missão que está ali prevista por Erasto no item 4 do capítulo 20. Isso só acontece se tiver trabalhador do bem. Não adianta vir aqui só para olhar e tomar água fluídica. Tem uns que chega só para o passe. Mas, caramba, vamos trabalhar. A atividade exige braços, boa vontade, determinação, né? Então, nesse processo reencarnatório, o que nós fazemos no espaço, além de fazer tudo o que nós fazemos no dia a dia, exatamente como aqui, nos preparamos para a encarnação seguinte. E qual é o objetivo da encarnação seguinte? Aprimorar e obter conhecimento que nós temos, que não temos, para chegar a sermos iluminados. Esse é o processo contínuo nosso. Nós estamos caminhando para a luz e estamos buscando sempre vivenciar experiências que não temos para crescermos, para sermos melhores. Então, a erraticidade é chave nesse processo de vida, porque é ali que a gente faz um balanço do passado, das besteiras que fizemos, alguns acertos, poucos, e vamos ver como faremos na próxima encarnação para sermos melhores. E essa pode ser uma encarnação chave de cada um de nós, né? O outro ponto-chave que Hermínio ressalta é seu retorno em novo corpo físico para a nova existência da carne, que eu acabei já de falar, né? Nós nos preparamos para isso. Então, são sucessivas existências, e a gente não pode confundir o personagem que nós encarnamos hoje com os personagens que encarnaremos no futuro ou encarnamos no passado. Então, por exemplo, hoje, eu reencarnei nessa posição no Brasil como homem. Posso reencarnar na Índia como mulher amanhã, para ter a experiência de ser mãe e conhecer uma cultura diferente. Posso reencarnar na África para um aprendizado diferenciado numa tribo muito pobre, para que eu possa ter valores que eu não tenho ainda. Então, a nossa caminhada evolutiva é demandada pelas nossas necessidades de aprendizado. A certeza é, teremos uma próxima encarnação. A gente, quando faz o diálogo com os espíritos necessitados, eles têm uma sensação que não vai ter a próxima encarnação. Vai. Isso é certo. Certo como 2 e 2 são 4. E tão desviado do caminho do bem você esteja, mais dolorosa será a sua próxima encarnação. Ela será, às vezes, tenebrosa, como a Gisilda falou, quem está desviado do caminho do bem, tudo fica muito difícil, né? E a gente percebe com muita clareza, após conhecer a doutrina espírita, como o amor é a mola poderosa que transforma, que dá felicidade. Porque vingança, ódio, rancor, irritação, intolerância, impaciência, nunca nos deixa tranquilo. Porque se a gente não é capaz de perdoar, de esquecer, de doar, nós não conseguimos ser leves, livres. A felicidade vem sempre do amor. Sua responsabilidade pelos atos praticados, no bem ou no mal, né, que é o nosso grande conselheiro, que é o livre-arbítrio. Isso nós temos que ter na nossa mente, né? O mundo é feito de escolhas. Como dizia Paulo, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Nem tudo que é possível e é legal na vida material interessa a um espírita. A nós espíritas nos interessa o ensinamento do Cristo. A nós espíritas nos interessa os ensinamentos da espiritualidade através da codificação de Kardec. A nós espíritas nos interessa essa transformação moral, fruto desse conhecimento que nós estamos acumulando. Por isso a nossa responsabilidade é grande, porque o nosso conhecimento é imenso. Porque tudo que nós aprendemos aqui tem que se transformar em atitudes. Tudo que nós aprendemos na doutrina tem que se transformar em instrumento da renovação planetária. E a renovação planetária não acontece porque vem alguém, de repente, com poderes mágicos e faz o planeta melhor. Não. É o somatório individual das melhorias que nós implementamos. Então, cada um de nós,
Quando se melhora, melhora o planeta. Cada um de nós, quando se melhora, transforma a sociedade. Cada um de nós que passa a amar e doar, transforma a sociedade numa sociedade melhor. E nós fazemos isso porque conhecemos todos esses conceitos filosóficos doutrinários, porque nós sabemos que somos seres imortais em direção à luz, que esse corpo é uma etapa passageira de uma caminhada muito longa que ainda temos pela frente para chegar lá. E é isso. Consegui acabar no tempo, achei que eu não ia conseguir. Muito obrigado, agradeço a oportunidade.